mais uma aula de artesanato pra gente. Tem aqui outras perguntinhas que chegaram. A Valdênia Aparecida Miranda. Ela é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Obrigada, viu, Valdênia, pela participação. Um beijo para todos de Minas. Tati, minha filha tem 6 anos e vai mudar de escola. E na escola tem crianças mais velhas. Quais os cuidados e orientações para ela e para observar na escola? Importante, né? Ela tem 6 anos e ela comenta que a escola que a filha vai mudar tem um pessoal mais velho, outras séries, né? Sim, é interessante assim, orientar quando você pensa em uma criança e crianças mais velhas, é interessante orientar quanto ao abuso, né, quanto às carícias, né, é interessante colocar para que ela sempre busque ficar com os amigos, as amiguinhas mais ou menos da mesma idade, são coisas que, não que seja errado, né, não posso conviver, até porque crianças às vezes que têm altas habilidades, né, que são superdotadas, elas tendem a querer realmente se vincular a crianças mais velhas. Mas é orientar isso, orientar a questão de se posicionar também. Então, não é porque o outro é maior, porque que ele vai mandar em você, que você precisa continuar fazendo aquilo que você acredita, aquilo que você tem vontade, para ela ir aprendendo, né? Não é porque é mais velho que vai mandar e eu vou ter que me submeter a tudo, né? Cristiane Garcia também está participando conosco. Tati, aqui em casa o problema é a dificuldade em interagir com os coleguinhas novos. Se tem alguma estratégia, alguma dica. Eu me lembro que você comentou agora há pouco o fato, de repente, dessa mãe se propor a receber os amiguinhos da escola, chamar alguns amiguinhos da escola para casa e ter essa proximidade. Exatamente. Se isso não for possível, tem alguma outra estratégia? Então, é interessante, eu sempre falo que a gente tem que buscar a raiz, né? Tentar entender além, né? Porque às vezes existe aquela criança que não gosta de socializar, não gosta de amigos novos. Mas às vezes os pais são totalmente fechados, os pais não se abrem, não vão em lugares diferentes, não chamam amigos para vir em casa. E a criança, ela entende que talvez ter amigos novos não seja importante, talvez conhecer pessoas novas não seja importante. Então é interessante começar pelo exemplo, né? Então, assim, colocar o tanto que é importante ter amigos, trazer os amigos para casa, os amigos dos próprios pais, né? Levar as crianças também na casa de outros pais com outras crianças, para que enquanto os pais estão interagindo, as crianças também estão. Isso vai mostrando a importância da amizade, né? Agora tem uma mãe com o coração bem apertado, viu, Elaine? Nessília, um beijo para você, viu? E ela comenta o seguinte, Elaine: Tati, eu tenho 3 filhos pequenos. A mais velha de 7 anos e é no período da manhã na escola municipal. Este ano ela vai fazer a 2ª série, mas só abriram sala à tarde. Então, a criança de 7 anos que estudava de manhã vai passar para a tarde. Minha filha do meio vai começar agora na escolinha, ela tem 4 anos e aí em fevereiro ela vai para a primeira etapa. Moramos na área rural e o horário para o ônibus, ele passa bem cedinho aqui em casa. E aí ela questiona: eu vou levar e buscar a do meio, pois entrará às 7h30 da manhã e vai sair às 11h30. A mais velha entra 12h30 e sai só 5h30. E aí ela fala: vou levá-la, talvez eu não consiga levar e buscar, porque daí ela está buscando a que sai de manhã, mas depois já tem que levar a que entra à tarde. Aí ela comentou: talvez possa pedir para a mais velha ir de ônibus. Só que ela complementa: se eu não buscar a mais velha, isso pode gerar nela algum sentimento de inferioridade, porque eu vou buscar a irmã dela, mas não vou buscar ela? Ela comenta: o caçula ainda não vai para a creche, mas ela tem a de 7 e a de 4. De 4 está entrando agora, a de 7, que estudava de manhã, vai estudar à tarde, ela não vai conseguir os horários de conseguir levar e buscar as duas. Sim. Nesse caso, a mãe precisa muito do diálogo, né? Então, ela vai ter que explicar que a outra ainda é pequenininha, que a outra depende de mais cuidados, no caso, a que tem 4 anos, né? Depende de mais cuidados. Explicar toda a situação. Às vezes, os pais, eles têm muito medo disso, né? O importante é assegurar.
filha, eu amo você do mesmo jeito que eu amo a sua irmãzinha, só que por causa disso e disso não vai ter como, então você vem de ônibus, você explicar para ela toda a situação, que a criança pouco a pouco ela vai assimilando. Às vezes no início tem um pouco de ciúme, né? Porque, mas ela pode, eu não posso, mas às vezes até no brincar, né? Ela tem 7 aninhos, ela brinca. Então, às vezes, até no brincar ali, a mãe pode simular uma situação igual à dela e colocar, olha, a mamãe foi buscar a pequenininha, não foi buscar a outra, porque a outra já consegue vir, né? Olha, mas é porque a pequenininha precisa de cuidado, porque o brincar a criança elabora. Então, assim, os pais não podem ter esse medo e colocar, a mexer na vida deles toda, para que o outro, para que a criança sinta-se protegida. Ela tem que mostrar a proteção no dia a dia, mostrar o tanto que ama no dia a dia e explicar a situação real para a criança. E aqui talvez entre um pouquinho aquilo que você falou, que é inevitável, às vezes, aquele sentimento de culpa, né? O que a mãe não precisa se sentir culpada, mas acaba sentindo. Exatamente. Né? Mas eu vou priorizar uma, não vou priorizar a outra. Exatamente. Então, não precisa ficar culpada, né, mamãe? Isso. E falar mesmo para a criança, explicar que não vai poder porque a outra é mais nova, mas que ama. Eu achei muito legal essa dica dessa brincadeira, né? Brincar com essa situação. Exatamente. De repente pegar 2 bonequinhas, uma mais nova. Isso, e é até interessante porque, de repente, na mesma situação, aí a criança fala assim, mas a criança mais velha ficou muito triste, ela acha que a mamãe não ama. Aí é o momento da mãe entrar, não, a mamãe ama sim, e ama muito. A mais velha também, porque aí reassegura esse amor para a criança, né? Gostei. Mais uma perguntinha, Daiane Lina Profeta. Beijo para você, Daiane. Ela é de Ponte Alta, Tocantins. Que legal, um beijo para todos de Tocantins. Obrigada, viu, Daiane, pela sua audiência. Tati, minha filha vai começar a estudar agora e gostaria de saber se é importante eu ir até a escolinha com ela no primeiro dia de aula, ou isso pode atrapalhar na adaptação. Eu só fiquei na dúvida, será que ela questiona só o fato de ela levar pessoalmente a criança ou ficar com a criança na sala? Escolinha com a minha filha no primeiro dia de aula. Dá a entender que talvez pode ser que ela possa pegar um transporte, né? Pode ser, né? É interessante que a mãe esteja presente nesse momento. Pessoalmente. Leve, para poder deixar a criança tranquila, colocar, a mamãe vai vir te buscar, ou então o moço vai vir te buscar a tal horas. Então, assim, é importante que a mãe acompanhe a criança, ao menos nos primeiros dias, né? Isso é extremamente relevante. Ela vai se sentir mais segura, né? Exatamente. Deixa eu só abrir aqui mais uma vez a rede social. A diretora falou que chegou mais uma atualizada. Ana Paula, beijo pra você, Ana. Boa tarde, Tati. Confesso que até hoje sofro só de pensar o dia que meus filhos forem sair de casa. E aí ela falou, eu nem gosto de pensar nisso. Ela comenta, o filho tem 22 anos e a filha 20. Você percebe aqui a angústia no depoimento da mãe? Eu vou até te mostrar, Ana, as carinhas que ela usou para mandar a mensagem. Nossa, muito choro. Sabe aquelas carinhas que a gente manda, né? Carinha, coraçãozinho. Ela pôs só carinha aqui triste, carinha de choro. Ana Paula, essa mãe tá sofrendo. Nossa, tá. Pai sempre sofre, né, gente? É mais cedo pra escola, depois o filho casa. Ai, não é fácil não, né? Ai, não é fácil. Nesse caso, é muito comum isso que acontece com essa mãe, né? Eu me coloco agora como filha, né? Saí de casa, casei. Exatamente. Ai, essas mamães com esses corações apertados. E assim, eu saí de casa com 17, ia fazer 18 para ir para a faculdade. E assim, o tanto que é apertado mesmo para os pais, porque eles não conseguem entender que o filho cresceu, né? O filho já é grande. Não, é uma eterna criança. Quando eu casei, eu lembro que meu pai falou assim, no meu ouvido, na hora que ele me entregou no altar, você sempre vai ser minha menininha. Então, assim, isso mesmo. Exatamente. Então, para essa mãe, são menininhos, são criancinhas. E, às vezes, o ser criancinha impede com que ele consiga lidar com as questões do mundo. Às vezes, os pais poupam muito, né? Então, assim, mas o meu filho, será que ele vai dar conta? Será que... Nossa, mas isso é tão sofrido. Às vezes monta o cafezinho, não deixa o filho se virar, arruma o quarto, lava as roupas, continua tudo como se fosse uma criança. Aí, para os pais, o filho ir
é muito difícil. Aí tem que lembrar, né? Tem que começar a lembrar que o meu filho tem a identidade, o meu filho tem as vontades dele, mesmo dentro de casa, ela precisa começar a cultivar isso. Tenho que lembrar que ele tem vontades diferentes das minhas e às vezes essas vontades, elas vão crescendo tanto que chega a gerar muito conflito em casa, né? É lembrar que o meu filho, ele precisa ir, ele dá conta, através da minha educação enquanto mãe, enquanto pai, que ele vai dar conta de lidar com o mundo agora. Só que agora é o momento de deixar ir, né? É difícil, é lembrar que é meu filho do mesmo jeito, vou continuar amando do mesmo jeito, mas ele precisa ir, né? Um beijo para você, viu, Ana? E olha, a gente tem aí mais uma tela para a gente poder fechar aqui essa nossa entrevista, essa questão dos benefícios. E desde cedo, né, quando a gente entende a importância da escola na vida dessa criança, da socialização, a convivência com outras crianças, para depois ajudar, né, a ele ser um adulto mais bem resolvido, que consiga se relacionar bem no trabalho dele, mais tarde, né, depois da escolinha, na faculdade e assim por diante. Né? Então, na escola as crianças estabelecem essas relações com amigos, ganham autonomia, reconhecem a própria identidade. Você falou muito disso, né, Elaine? Essa questão de identidade. Vivenciam rotinas e regras. Então, de fato, é uma fase importantíssima para o desenvolvimento, pensando num todo, como ser humano da criança. Não só a questão da alfabetização, mas pensando como um ser humano. É um ensaiando para ser adulto, né? Ensaia, já tem horário, já tem dever de casa, já tem um desafio que é a prova, a avaliação. Então, assim, precisa aprender a viver com outros. É ensaiar para a vida adulta mesmo, né? Interessante, quando a gente é criança, como a gente quer crescer tão rápido, Nossa, né? E quando aí, cresce... depois a gente cresce, a gente queria tanto voltar no tempo, viver mais e aproveitar mais a infância, né? Que a gente possa ter confortado aí o coração de alguns pais que estão nos acompanhando, que a gente possa de alguma maneira ter contribuído pelo menos um pouquinho, né? Para essa fase que não é fácil para muitas crianças, também não é fácil para muitos pais, mas que a gente tente, né, tornar essa fase o mais tranquila possível, confiando na escola, confiando no filho e na educação que você deu para o seu filho. Exatamente. Muito obrigada, viu, Elaine, pelo bate-papo. Para a gente encerrar, fechar, se você puder aí se despedir com uma palavra, né, para aquelas mamães de coração apertado. Sim, é sempre importante tentar entender o que está acontecendo, tentar entender a sua angústia enquanto mãe, e lembrar que o filho precisa crescer, precisa ter autonomia, ter independência e lidar com tudo, porque o mundo vai cobrar isso dela, tá bom? E daqui a pouquinho a mamãe Célia Bonomi estará conosco no próximo bloco fazendo artesanato. Será que a Célia teve dificuldade, gente, com as suas filhas? Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ela. E eu quero agradecer tantas participações que chegaram, viu, do pessoal de casa. Obrigada. É sempre muito bom quando vocês entram no nosso programa e participam com perguntas, com depoimentos. Enriquecem, com certeza, viu, a nossa programação. Um beijo em cada uma de vocês. Obrigada, Elaine. Imagina, parabéns mais uma vez pela obrigada. gestação. Quanto tempo já, Elaine? Tô de 4 meses. 4 meses, gente. Tá ainda mais linda, viu? Obrigada. Que bom, a gente vai poder acompanhar, né, esse processo aí de gestação. Nos vemos em breve. Sim. Obrigada pela presença e um ano maravilhoso. Esse é um ano muito especial para você, Muito, né, Elaine? muito, verdade. E logo, logo a Elaine vai colocar em prática, né? É verdade. Todas as orientações que ela, como excelente profissional, passa, né, para os seus pacientes, logo, logo ela vai poder estar aí vivenciando e compartilhando conosco também, né? Esses momentos. Parabéns. Obrigada. Intervalo, já já a gente volta.